O poder da transformação, os recomeços, um novo ciclo, um novo tempo. O que importa na vida? O que é necessário para a nossa tão sonhada felicidade? E as nossas buscas? Um momento introspectivo, um momento em família, com as pessoas que a gente ama, a aceitação, o orgulho, a vontade de recomeçar do zero, a vontade de continuar. A gente vai descobrir no retorno da segunda temporada do Bastidores Serra Gaúcha, o programa que destaca não somente as personalidades da nossa região, como também tudo o que acontece por trás das câmeras e o que acontece também com a vida de cada um nessa busca incansável de evolução. Falando em evolução, falando em processos, em recomeços, eu tenho muito orgulho hoje, na abertura desse programa, dessa segunda temporada, de trazer uma convidada muito especial, conhecidíssima na internet, no mundo das terapias, incrível. Eu sei do poder de transformação dela porque eu estou passando por isso. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer Cris Gross. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Gratidão, meu amado. Gente, boa tarde. Que bom ter vocês aí na nossa presença. Que bom estar aí com vocês. Eu estou muito feliz com o teu convite. Eu também, não sabe como. Muito, muito. E a gente, programou isso, né? Nós estávamos já há um tempo tentando aí, mas como a gente sabe... Tudo no seu tempo, né, Cris? Tudo no seu tempo. Cris, minha amada, vamos falar um pouquinho, antes da gente debater, né, sobre saúde mental? Vamos falar sobre a Cris. Quem é a Cris? Como que você começou nesse caminho de evolução e o que te trouxe para ele, por favor? Sim. Bem, atualmente a Cris é uma neuropsicanalista, terapeuta quântica, trabalhei com a espiritualidade muitos anos e percebi que no caminho espiritual eu precisava trabalhar com algo ainda mais forte para dominar os meus pensamentos. E aí, gente, surgiu a física quântica na minha vida. Então, a física quântica ela veio para tentar despertar em mim um poder, algo que estava adormecido. Quando eu comecei a despertar, eu percebi que existia algo mais do que os meus pensamentos, né? Eu não conseguia aceitar que eu tinha que viver com a realidade que eu tinha. Então isso começou a me incomodar demais. Ou seja, você não aceitava aquele momento, aquela situação e aqueles pensamentos. E ter sensações difíceis. Eu nunca consegui crer que a vida era só acordar e pagar as contas. Né? Então existia um mundo ali dentro que precisava ser despertado dentro de mim e eu precisava ajudar esse processo. Né? Então a física quântica ela veio para trazer a certeza de que eu posso alterar qualquer estado de realidade que eu esteja vivendo hoje. Eu posso mudar com 20, com 30, com 40, com 50, eu posso mudar na idade que eu tiver, com a condição que eu tiver, em qualquer lugar do planeta. E esse é um poder que está dentro de nós. E às vezes é difícil se equilibrar para chegar nesse caminho, né? Você falou em pensamentos, e eu acho que isso é uma das coisas que mais domina a sociedade, né? Eu acho que as pessoas, elas pensam em excesso, né? E elas criam muitas coisas que às vezes são irreais, né? Que não existem. E eu acho que aí a gente entra no papel da ansiedade, né? Acho que a ansiedade, ela cria muito isso. Mas, falando de ansiedade, como que a ansiedade se desenvolve? Por que umas pessoas são mais ansiosas que as outras? Bom, Renan, primeira coisa, a gente precisa falar um pouquinho sobre a ansiedade em si. Certo. O que é a ansiedade, gente? A ansiedade é um fluxo de vida. A ansiedade é boa. Ela não é malvada. Então a gente tem uma crença que a ansiedade ela é ruim. Sim. Mas a ansiedade, se a gente usar ela no nível correto, ela vai me impulsionar para a vida. Porque a ansiedade é a vida. Ela é aquilo que me impulsiona, é aquilo que faz eu sair de um lugar para outro. Sair da bolha, né? Claro, eu só não posso deixar que ela se transborde dentro do meu painel de controle. Eu não posso deixar que ela tome proporções, porque aí sim ela vai ser tóxica para quem? Para mim. Né? Porque eu vou criar o meu mundo perturbado através daquilo que eu estou vivendo ali. Então a ansiedade, se usada em níveis saudáveis, ela é muito boa porque ela vai me fazer sair de um lugar para outro.
Mas quando que ela é ruim, né? Ela é ruim quando eu não tenho o controle da minha mente, né? Isso, Exatamente. o que vai acontecer comigo? Se vir um pensamento negativo, tá, na minha mente, e eu pegar aquele pensamento negativo, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, tá? Eu tô com medo da minha mãe morrer, meu pai morrer, minha namorada, meu namorado, né? E você pega aquele pensamento ali que passou um medo bobo em você, tá? Passou aquele pensamento, a pessoa pegou aquele pensamento. O que vai acontecer? Aquele cenário ali que a pessoa pega, ele já vem para ti com força, tá? Como uma realidade imaginária, tá? Então a pessoa começa a criar uma ilusão que não é real, ela começa a criar um cenário irreal, e o cérebro, o que o cérebro vai fazer? Obedece. Então ele diz, eu vou, então, desenvolver tudo aquilo ali para essa pessoa. E ele acaba desenvolvendo um cenário de terror para a pessoa. Tá? Como se aquilo ali fosse acontecer realmente. Tá? E aí o mundo desmorona em sintomas físicos. Aí eu fico com crise de ansiedade. O meu coração começa a palpitar e eu começo a ficar com todos os sintomas de uma crise. Por quê? Porque o corpo começa a fazer uma vasodilatação e o sangue começa a ir para as laterais. Porque a ansiedade, ela é uma coisa tão boa pra gente só que ela deveria acontecer só numa situação de perigo iminente. Exatamente. Se eu estou fugindo ou se eu estou lutando. Então o sangue, ele vai tudo para uma lateral, para quê? Para que se eu me cortar numa fuga ou numa luta, eu não sangre tanto. O corpo é meu amigo. Aqueles sintomas todos é para me ajudar se eu tiver que correr, se eu tiver que lutar. O erro está em quem? Em mim, em você, em nós, que estamos judiando do nosso corpo tanto. Por quê? Porque eu não tenho controle dele. Mas o corpo também sofre com o meu descontrole, né? E aí a gente chega num ponto tão importante que é a consciência está aqui na frente. Esse poder da consciência que eu ensino, que eu vivo, que eu vibro. Se o pensamento negativo passar na minha frente, tá? E o meu poder de consciência disser, isso não é real, tá? Meu cérebro não vai validar. Perceba como você não é o cérebro e nem a mente. Você é consciência, você está na frente. É esse comandante aqui que a gente tem que treinar. Ele tem que ficar no painel de controle da mente, né? E eu falo de muitas formas, eu gosto de trazer muita ilustração, porque o cérebro, ele trabalha muito com imagens, né? Então imagina você pequenininho ali, lá no painel de controle da tua mente. Claro. Né? E por que muitas vezes a ansiedade ou o desenvolvimento, né, da ansiedade leva o paciente, nós seres humanos, a não conseguir encará-la de frente? Seja a ansiedade ou seja situações da vida, né? Porque daí a gente já entra em quê? Fobia social, fuga e enfrentamento, né? Então, tem algumas pessoas, e posso me colocar diante dessa situação também, que tem essa dificuldade de enfrentamento quando a ansiedade fica muito alta. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba criando uma bolha e se isolando do mundo, porque ele acha que aquele mundo vai dominá-lo e dominar os seus pensamentos. Então, aí no final das contas, ele acaba se culpando, por quê? Porque ele sabe que ele poderia ter dado melhor para dominar aquela ansiedade, para dominar aqueles pensamentos, né? E aí ele já no final das contas percebe que ele se auto-sabotou. E aí a autossabotagem tem vários fatores e vários motivos que ela pode criar num ser humano, né? A gente pode falar de baixa estima, pode falar de crenças limitantes, pode falar de uma falta de autocontrole, mas isso é mais normal do que se parece? Acontece assim com muitas pessoas ou tem casos específicos sobre isso? Tudo mudou, né? As coisas estão diferentes de anos atrás, então a gente percebe as patologias, elas estão muito evoluídas, né? Nós tínhamos um tipo de patologia há anos atrás, hoje a gente tem outro, né? Então a ansiedade ela está no topo porque o ser humano perdeu totalmente a vontade de se autodominar. Tá? Isso aconteceu talvez pelo assédio que está acontecendo, muita mídia, muita perturbação, né, gente? Nós temos tantas coisas ao nosso redor, tantas cobranças com o corpo, beleza, comparação com os outros, o mundo da estética.
né? É uma coisa boa, mas em excesso ela também machuca, né? Mas os graus de ansiedade são vários e a gente tem várias correntes, né, de ansiedade. Mas se eu entrar numa crise ansiosa, quanto mais eu validar a crise, mais na bolha eu estou. Então, digamos que a pessoa está numa crise ansiosa porque ela precisa resolver alguma coisa, ela precisa ir para o enfrentamento, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é sair dela, tá? Eu resolvo uma crise de ansiedade com a respiração. Eu curo a ansiedade? Não, eu só estou saindo da crise. Ela vai voltar depois. Para mim curá-la, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso fazer terapia, eu preciso fazer um processo de autoconhecimento para ver como é que eu respondo a ela e como é que eu deixo de ter medo. A ansiedade é excesso de medo, né? Na verdade, quem está perturbado pela ansiedade está perturbado pelo medo de resolver. Que acaba dominando tudo, né? Tomando contra o território. Isso, só que isso é irreal, Renan, isso não é real. É a história que o cérebro criou para proteger a pessoa. Talvez aquelas hipóteses que a pessoa esteja criando não são nem perto do que está acontecendo e a resolução daquele problema acontece muito mais fácil. Mas você já criou um filme em cima disso e aí no final das contas acaba se transformando numa verdadeira bolha, né? Isso. Um acúmulo de muitas situações. Eu vejo muitos casos, até uns dias atrás eu estava conversando com a minha mãe sobre ansiedade, sobre assuntos que hoje em dia são muito falados na saúde mental, enfim. E a minha mãe comentou também um caso de uma menina, né, de 13 anos, enfim, conhecida dela, com 13, 14 anos, que desenvolveu na escola essas crises de fuga. E situações de enfrentamento com a mãe, com a família, com alguns casos com ela mesma, né, talvez por se comparar demais justamente sobre isso, e ela, volta e meia, ela realmente foge literalmente com 13 anos de idade. E eu percebo, a gente às vezes vê casos de pessoas desaparecidas, né, pais procurando e não tendo notícias, e eu percebo que isso cada vez cresce mais, porque talvez não haja esse enfrentamento e esse domínio dessa ansiedade, ou de você conseguir descobrir até onde ela te domina e buscar realmente um resultado para mudar, porque isso também vem muito da depressão, né? Eu acho que as crises depressivas, por exemplo, desenvolvem fatores de ansiedade a níveis muito maiores do que você acredita e do que você acha, né? E aí, nesse momento, e na minha visão, é importante primeiro você assumir para você mesmo que você precisa de ajuda. Eu acredito que é isso. Porque se você não assume que você precisa ter um autoconhecimento mais profundo e a partir daí, né, buscar a terapia adequada, se for necessário, claro, buscar um medicamento, enfim, cada pessoa tem uma maneira de tentar buscar a sua melhora, mas buscar esse contato com si próprio e claro, com excesso de cuidado para não se julgar, né? Porque aí acaba entrando conflito de julgamento. Eu me julgo e acabo achando que os outros vão me julgar também, por justamente não conseguir dar conta de mim mesmo e do meu próprio recado. Então eu acho que isso é mais comum do que se parece, né? E não é brincadeira, né? Acho que de jeito nenhum, acho que é uma coisa muito séria e com tendência a ser a doença do século, né? Você nunca passou, Cris, por nenhuma situação disso na tua vida pessoal antes de se tornar a figura marcante que é? Ou já? Eu acho que até os 23 anos eu não tive um dia de paz. Verdade. O pessoal que está te assistindo agora vai ficar sabendo dessa história. E aí? Já te ver como uma pessoa tão dominada, empoderada, mas vamos lá, também tem suas histórias. O empoderamento, o autodomínio é um processo, não é um milagre. Exige treino e exige tu ir para o jogo. Tem que ter muita coragem para se autodominar. Tem que ter muita coragem. Eu tive todos os tipos de crise de ansiedade que você pode imaginar. E eu tive crise de pânico muitos anos. Muitos anos. Esse ano a gente vai lançar o meu livro, né? E esse livro ele teve um tempo de maturação, né? E é um livro maravilhoso, não é porque eu que estou aí trabalhando nele, mas ele é um livro que vai trazer a minha realidade para as pessoas e um manual completo de como você sai de uma realidade e vai para outra, né? E ali eu conto bastante dessas crises, né? Então eu tive todos os tipos de crise que você pode imaginar.
Eu cheguei em todos os níveis, sabe? E fui depressiva há muitos anos. Tu pensou em desistir? Nunca. Eu nunca cheguei naquela sensação de... Eu cheguei já bem embaixo, de quase realmente fazer um processo de morte, pelo meu peso, que tinha ido assim a 40, eu tinha acho que 46 quilos. Gente. Então, mas pela vida estar ali já, né? Mas não eu fazer o processo, não passei por isso, né? Mas passei por todos os tipos de perturbação emocional e espiritual que você pode imaginar. Então aqui está uma pessoa que pode falar, gente, não é dos livros, tá? Uma pessoa que viveu isso e que nunca mais teve uma crise de ansiedade depois que eu entendi o mecanismo. Então, era essa perturbação do início que tu me perguntou ali. Eu não aceitava aquela realidade. Aquilo não é saudável e não estava certo, né? Então, quando eu penso, será que é só isso? Não é possível, isso é muito sem graça. Aí você começa a criar novos pensamentos e novos sentimentos, né? E aí começa a se desenrolar um novo cérebro. O cérebro precisa de coisas diferentes para replicar novos recursos, né? Então, como é que eu vou fazer para mudar algo que já está concretizado dentro de mim, né? Mas uma pessoa que está com uma crise, tu tem que imaginar uma montanha de neve e um trenó sempre passando pela mesma trilha. Não tá funda essa trilha? Assim que está nossas cabeças. Exatamente. Tá? O trenó, ele sempre passando pela mesma trilha, a trilha tá funda, não tem mudança nenhuma. Eu preciso forçar aquele trenó a ir por outra trilha. Isso é desconfortável, isso não é muito fácil, mas eu consigo realizar um manifesto. Porque eu sou forte. Então a gente tem que começar a imaginar uma outra trilha, tá? E quando vir a ansiedade, deixa vir, controla com a respiração, tá? Primeira coisa, tem que sanar as crises, não ter medo das crises, tá? Imagina um dia de sol e a crise de ansiedade, a nuvem carregada de chuva, tá? Ela vai vir, mas ela vai sair. Uma crise de ansiedade não dura para sempre, tá? Momento que eu já fiz um pequeno autocontrole de mim mesma através de um processo de respiração cientificamente comprovado. Tem algum tipo de respiração que é mais comum e mais fácil para as pessoas conseguirem se conectar? Porque eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de respiração. Eu não consigo fazer aquela... E aí conseguir, sabe, inspirar com mais força, né? Eu acho que tem muitas pessoas que também têm essa curiosidade, como que elas conseguem adquirir uma respiração com uma qualidade adequada, até porque para ter um cuidado de não se machucar também, né? Eu tenho a minha respiração, gente, que é a respiração que eu chamo respiração do despertar, né? Como é que ela funciona, tá? Eu já faço estes segundos, mas a gente pode começar com menos, obviamente, né? Quando eu estiver ansiosa, tá? Momentos que o meu corpo não está normal, eu preciso subir a minha respiração, tá? De forma lenta, tá? E eu subo ela em 7 segundos, tá? Então eu subo em 7, seguro um lá em cima e desço em 14, tá? Parece impossível, é difícil, tá? Mas nós vamos começar com 3 e 6, tá? Subimos em 3, descemos em 6. Por quê? O cérebro, ele precisa de uma respiração longuíssima para cortar uma crise de ansiedade. Porque daí, a respiração consegue enviar um sinal para o sistema parasimpático cerebral, que é responsável pela calma do corpo. Tá? Aí o sistema parasimpático já passa a orientação para a célula. Galera, deu. Pode, desliga os alarmes que a fulana tá se recuperando. Basicamente é assim, gente, tá? Aí, respiro, tá? Não consegui 7, 14, vou fazer 3, 6 ou 4 e 8. Eu preciso descer o dobro do tempo que eu subo, tá? Se tu fizer 3 ciclos, tá? De 4 e 8, no último ciclo tu já tá assim, ó, o teu ciclo, tá? O teu ciclo neural, ele já baixou. Eu forcei ele. Eu posso forçar um desmaio se eu respirar muito rápido. Se eu respirar um tempo muito rápido, eu forço um desmaio. Se eu forçar respirações longas, eu forço a calma.
Entendi. Tá? Entendi. Então eu preciso sair da crise. Primeiro eu saio da crise, mas depois eu preciso olhar para ela. Tá? Eu tenho que resolver ela. Claro, tá? para conseguir ter um eu controle. preciso resolver. Eu preciso fazer uma trilha nova. Aquela trilha, ela não quer mais aquela trilha. Eu vou precisar sair da minha zona de conforto. Eu vou precisar lá enfrentar o meu problema. Eu vou precisar. E se seja muito difícil, se a pessoa falar alguma coisa que você não gostar, que você estava esperando, fale. Deixa a pessoa se expressar. Em frente. Tem muitas pessoas que às vezes já têm ansiedade e não sabem, né? Elas já possuem, elas já têm algum tipo de sintoma, mas ela não tem o conhecimento de que pode ser ansiedade. Quais são os principais sintomas físicos e emocionais que as pessoas começam a desenvolver quando a ansiedade aparece, quando ela está querendo dar um sinal de alerta de que tem alguma coisa errada por aí? A pessoa nega muito a verdade. Tu observa numa sessão que ela já não está falando as coisas adequadamente, ela já acha bifurcações, ela acha desvios para aquele cenário, e aí tu percebe nitidamente que ela está criando situações. Então eu percebo na criação errônea que as pessoas fazem através de palavras, através da escuta, né? O psicanalista, ele escuta muito, né? E a gente acaba escutando e já percebendo. Mas uma pessoa, no seu dia a dia, consegue notar também, sabe? A gente consegue notar uma pessoa ansiosa pela forma de respirar, pela maneira, pela leitura energética da pessoa. Eu consigo notar a pessoa ansiosa sentada. Mas claro, né, gente, eu tenho treino para isso já. Sim. Mas tu consegue notar. Às vezes tem uma pessoa ao seu lado que tu vai dizer, amigo, você tá um pouco agitado. Por que você tá com essa agitação, né? Preocupação excessiva vira ansiedade depois. Claro. Tá? Eu não posso deixar as coisas saírem do lugar. Eu preciso entender o meu mental. Uma boa dica é assistir o filme infantil Divertidamente 2, né, que está nos cinemas agora. O 1 já foi incrível, o 2, então, é para criança, gente, mas é para adulto também. O adulto, às vezes, não sabe que funciona mais ou menos como eles ilustraram ali, sabe? Então, lá no fundo, o inconsciente, memórias antiquíssimas, tá? Porque cada pessoa tem um tipo de ansiedade. Por quê? Por que um é diferente do outro? Porque tem tendências. Onde é que estão essas tendências? No inconsciente, que é um poço muito profundo que tem dentro de nós. E a gente acaba entrando e embarcando fundo nesse poço, né? Vem subindo de lá algumas conexões de energia e ficam assustando a gente. Através de algo que possivelmente já aconteceu ou não, tá? Porque dentro de nós também tem uma camada que chama inconsciente coletivo. Claro. E ali tem tem muito compartilhamento de memórias coletivas da humanidade toda. Às vezes o que eu sinto não é meu, não é um medo que eu tenho. Né? Então a base disso tudo é o equilíbrio. Eu começo respirando, eu começo botando ordem dentro de mim, dizendo, querido cérebro, estou voltando ao meu comando, as memórias e os programas que tem aí já podem ir se deletando, porque eu estou voltando ao meu comando. Então eu volto primeiramente na respiração, e depois quando chegar alguma coisa, você precisa se auto-trabalhar. Por exemplo, você sentiu alguma coisa ali, Renan, o que houve? O que está acontecendo? A resposta vem. É tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos resolver? O medo não manda em nós, a gente precisa resolver. Ou seja, enfrentá-lo de frente de uma maneira ou de outra, né? Porque senão acaba sendo um domínio dele e você vira refém do medo e vítima da ansiedade, né? E acaba criando esse papel de vítima também de si próprio, né? Aí você fica lá num mundo à parte, né? E só vai piorar. Só vai piorar, porque se eu deixar a crise de ansiedade imperar em mim muitos anos, isso obviamente vai virar uma neuropatologia lá na frente. Cris, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos ter vários encontros aqui, né, nessa temporada, nós conversamos aqui e o nosso foco é claro que é falar de Gramado, que é falar da nossa região, é mostrar os bastidores de tudo que acontece aqui. Uma hora a gente vai invadir lá a clínica da Cris, ela vai mostrar como é que é o atendimento dela, quais são as técnicas e muito mais coisa. A gente está por dentro de tudo, a gente quer reiniciar com um projeto muito bacana
ir em lugares diferentes, visitar como que são feitos, né, os projetos da região, Natal Luz, Festival de Cinema que está vindo por aí, e muitos outros eventos. Mas a gente precisa muito falar sobre isso, saúde mental é muito importante. Gramado tem índices muito altos também de pessoas com ansiedade e com crises depressivas, alarmantes, né? A gente talvez trabalhe com alguns motivos, o excesso de trabalho, o cansaço, as pessoas se organizando para se manter numa estrutura legal financeiramente, e aí às vezes não tem tempo para se curtir, para sair, para dar um abraço no outro, para falar uma palavra de eu te amo, de se abrir para a família, que é uma coisa muito importante, porque família é o primeiro laço que a gente tem. Se a gente não consegue se comunicar com a família, com quem que a gente vai acabar se comunicando? Lógico, com os amigos dão um suporte, né? Mas a família, ela tá junto, ela é a base de tudo, né? Eu posso dizer que sou e sempre fui privilegiado por ter uma família que acredita em mim, que acredita no meu trabalho, pessoas, seres humanos, né? Deus, com toda a sua luz colocando no nosso caminho, pessoas que colocam a gente para frente, porque vai ter muita gente querendo puxar o nosso tapete e dizer que a gente não é capaz. Vai acontecer comigo, aconteceu comigo, aliás, vai acontecer de novo e com outras pessoas. Aí vem tudo que a gente falou aqui, que é essa coisa do empoderamento, que é o de eu acreditar. A primeira coisa é eu acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, eu vou estar dando vazão para ninguém mais acreditar, né? E eu acho que expor um pouco para as pessoas que você curte, que você ama, botar para fora, né? O choro é muito bom, o choro também é libertador, né? A gente pensa que chorar é ruim, que chorar deixa a gente para baixo, mas não, chorar às vezes é um alívio, uma conexão com Deus, uma conexão com os teus mentores espirituais, e isso vem muito de todo um processo, porque cada pessoa também vive no seu próprio tempo, né? Então, nós, falando por mim, demoramos praticamente 5 meses, 6, a gente está entrando em julho, né? 6 meses para essa retomada de um processo profundo de autoconhecimento, porque eu não poderia retomar para um projeto sem estar totalmente entregue a ele, né? E sem estar bem para retomar de coração, porque eu acho que quando a gente invade a vida do outro, a gente quer saber mais sobre o outro, a gente quer estar entregue para dar o nosso melhor para o outro. E é claro que sempre a gente vai receber em troca. Então, para finalizar esse primeiro episódio, a gente vai combinando, volta e meia eu vou anunciar a Cris aqui, para a gente falar sobre outros temas, né, outros tópicos. E é importante que vocês que já acompanham a página e que vão compartilhar esse episódio e os próximos que virão, deixem o que vocês querem saber, o que vocês precisam saber, porque esse problema, ele é universal e muita gente passa por ele silenciosamente. Então, se você tirar um tempinho para se comunicar, mandar uma mensagem ali no nosso Instagram, diz, eu quero saber tal assunto, eu passo para a Cris, a gente combina, marca e a gente troca essa ideia e faz com o maior carinho para vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz de ter retomado, né, com esse episódio. A gente queria muito fazer, já faz mais ou menos um mês e meio que a gente está se combinando de fazer isso. A Cris, assim, vai falar agora um pouquinho, quem quiser entrar em contato com ela para fazer uma avaliação, para fazer uma consulta, vale muito a pena, e eu sou suspeito de dizer, ela é uma abençoada, um ser humano, assim, ó, de muita luz, de uma competência, de uma paciência, assim, ó, única, e que foi também uma das responsáveis por, né, fazer essa caminhada de evolução, seguir em frente. Então, Cris, para quem quiser te contatar, né, entrar em contato contigo, como é que a pessoa pode fazer? Deixa os teus dados aí, por gentileza. Sim, amores, Instagram, tá? crisgrosso.oficial, tá? Quem participou desse podcast, deixa um recadinho ali, tá? Viu o podcast, deixa a sua dúvida aí que a gente vai responder, vai acolher vocês de uma maneira que a gente já entende que é com relação a esse tópico que você se identificou, tá? Mas ali no Instagram, você consegue nos chamar. E, gente, além das consultas, eu tenho os cursos, né, treinamentos, que é tão importante, você tem que treinar a sua mente. Você pode sair, você vai sair de qualquer situação que você desejar, mas você tem que treinar. Tem que treinar o seu mental, assim como nós treinamos os nossos músculos na academia.
Tá? Então, preciso fazer um treino, né? E este treino exige constância, dedicação, determinação. Então, a gente também tem os treinamentos. E aí você entra em contato ali, fala que você viu aqui no podcast, que a gente acolhe você, abraça e explica tudo direitinho. Lembrando que agora os episódios são sempre às quintas-feiras, às 20 horas, sempre com novas personalidades, com novas mensagens de positividade e os bastidores de tudo que acontece aqui, os bastidores da vida real e os bastidores da nossa querida Serra Gaúcha, que esse ano também está se superando, os guerreiros que são os gaúchos, né? Uma mensagem especial para esse povo tão bacana, tão batalhador, que está passando por um período histórico de dificuldade com as chuvas, né, de tudo que a enchente causou, mas está aí se reinventando, se levantando, e a nossa Serra Gaúcha brindando de receber cada vez mais pessoas, e vai ser assim cada vez mais forte, com mais e mais e mais sucesso. Cris, minha querida, por hoje é isso. Namastê, gratidão. Namastê, meu lindo. Obrigado pela tua vinda, pela tua presença, sabe o quanto eu estou feliz. E até o nosso próximo contato. Quinta-feira que vem, estamos de volta com mais um episódio da segunda temporada de Bastidores Serra Gaúcha. Um grande beijo para vocês. Beijo, meus amores. E até semana que vem. Tchau.